Oi, Ana. Oi, tudo Tudo bem? maravilhoso? Tô boa. E você? Tudo bem também, Que tudo linda certo. que você tá. Até passei um negócio aqui pra ver se eu fico à altura. Tá linda, Maravilhosa. maravilhosa, que Ah, é isso? você. Então, vamos lá. Primeiro eu queria agradecer você ter topado, né, a sua educação e gentileza e afeto desde o primeiro contato da Não Era Amor com você. Imagina. E é uma honra pra gente, assim, a gente se sente lisonjeada de te receber para falar de um assunto, né, tão sério, tão delicado. Então, eu queria realmente, no nome de todas as pessoas da Noara Amor e de todo mundo que tá aqui hoje, te agradecer do fundo do meu coração de você tirar desse tempo, de você ter organizado sua agenda, Antonella e tudo, que eu sei que sua agenda é corrida, tá? Muito obrigada. Tenho certeza que Imagina. hoje a gente vai tocar o coração de muitas mulheres. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui conversando com você, com todas essas mulheres maravilhosas e homens também que acabam participando aqui da live, buscando por conhecimento, buscando por ajuda, buscando por melhoria sua, né? Isso é muito admirável num ser humano. Então, é uma honra estar aqui. Muito obrigada mesmo. Ah, bom, bom, por onde começar? Eu queria começar aquelas, né? Eu queria começar pelo seu look, tô zoando, aquela bota roxa com aquele casaco verde, que eu fiquei enlouquecida com aquele look. Que é aquele look maravilhoso? Tu Mas sabe que eu não, tava vestida de vamos nos coringa, concentrar. né? Hã? Sabe que eu tava vestida de coringa, né? Não, eu não percebi. Ai, que Aquela roupa lenda! era inspiração no coringa. Maravilha. Tá vendo? Ainda bem que a gente começou por essa fala. Isso já Ainda diz bem. muita coisa. Isso já diz muita coisa, então já dá pra gente começar com isso. Eu queria saber, Ana, a primeira pergunta, assim, que é a primeira pergunta que a gente faz para todas as mulheres que participam da Semana Impulse, que é: como que você se sentiu ao ser convidada para vir falar sobre essa temática? Qual que foi a Ai, sensação? Como você se sentiu? então, dá um mix de sensações, assim, porque não é um assunto gostoso de ser falado. É mexer na ferida. Mexer na ferida nunca é agradável, porém se faz necessário, né? Eu me coloquei nesse lugar onde muitas pessoas me veem, me escutam e tudo mais. Tento fazer disso algo um pouco útil. E se a minha experiência de vida puder tocar positivamente a vida de pelo menos uma pessoa, fantástico. Entende? Então eu acho o trabalho de vocês maravilhoso, importantíssimo, importantíssimo, visto o número de feminicídios no Brasil, só no Brasil, né? No mundo, então. Enfim, a gente precisa falar mais sobre. Eu falei certo, porque eu tenho dislexia. Às vezes eu troco sílabas e tudo mais. Isso é importante falar aqui Foi também. perfeito. Tá? Então, se eu Você falar falou. alguma coisa errada ou trocar alguma sílaba que não entenderem, por favor, me avisem, porque isso acontece. Pode ficar tranquila. Fica Principalmente tranquila. quando eu fico nervosa, porque de certa forma de certa forma não, eu tô bem ansiosa e nervosa de falar sobre aqui. Então, Tá, tá. Eu acho que ficar nervosa é super natural, né? Você vai contar coisas difíceis e eu já conversei com você antes, mas eu queria deixar então avisado para quem tá assistindo. A Ana não vai responder nada que ela não queira. Ela não vai responder nada que vai prejudicar ela em termos de contrato ou em termos jurídicos. Então, assim, vai ser um papo do coração dela. O que você quiser falar, do jeito que você quiser falar. A gente já tem um combinado aí que se eu fizer alguma pergunta que eu, ops, fugir, você vai me sinalizar, tá tudo certo. É, é normal ficar nervosa. Daqui 10 minutos, quando a gente começar mesmo bate-papo, vai passar e você vai ver que vai fluir. E a recompensa vem depois, assim, do tanto de mulheres, das mulheres que vão te falar o tanto que elas se identificaram com o seu relato, o tanto que você ajudou elas, sabe? Então, eu entendo ficar nervosa, eu já estive no seu lugar e vale a pena a gente enfrentar, sabe? Porque é isso que tá acontecendo, vale a pena porque é por um propósito maior. Então, assim, a segunda pergunta que eu queria fazer para você é o que mudou de 3 meses para cá?
Eu acho que foram 3, 4 meses quando saiu na Netflix, no YouTube, a última reunião lá de vocês, alguma coisa assim. As últimas entrevistas, né? E o que que mudou? E aí você deu várias entrevistas naquela época. E o que que tem de diferente você hoje e você naquelas outras entrevistas que estão aí na mídia? Hoje eu já consegui, já me deu tempo, maior tempo para eu digerir muita coisa, enxergar com mais clareza tanto a minha participação lá quanto pós no meu entorno, né? Certas coisas que eu não conseguia enxergar muito bem da minha vivência, da minha experiência, né? Que não se resume apenas ao período que estávamos filmando. Então, hoje eu tenho o assunto, o experimento mais tranquilo para mim, sabe? Mais claro do que aconteceu e não aconteceu, enfim. Por onde você quer começar? Pelo começo das relações? Pela paixão? Hã? Pela paixão arrebatadora do começo das relações? Tá. Começo das relações. Isso se vai para infância, coisa assim, ou vida adulta? Não, vida adulta mesmo. Esses Tá. relacionamentos tóxicos, abusivos aí mesmo, que é uma paixão louca no começo, né? É um Tá. desespero. Entendi. É um pouco complicado falar só das adultas quando a gente excluindo todo um histórico de vida, né? Eu sofri abuso na infância e tive enfim, uma relação sexual. Para mim é difícil verbalizar a palavra na minha adolescência. Então é importante falar que muitos desses abusadores geralmente buscam mulheres que tenham passado por esse tipo de experiência na vida. Porque, de certa forma, ficamos mais vulneráveis emocionalmente, né? Nos tornamos pessoas mais vulneráveis e que aceitam pouco ou que aceitam... que tem uma ideia um pouco distorcida do que é o amor. O que é ótimo para um manipulador, para um abusador, né? Porque ele vai poder abusar de várias formas, tanto psiquicamente quanto fisicamente. E, enfim, eles sempre buscam por essas vítimas, tá? Mas eu tive uma relação muito complicada, com 20 anos, onde eu sofri seríssimos abusos psicológicos e físicos. E dessa relação com esse homem, não só eu sofri isso, né? Foram mais duas que temos conhecimento sobre esses abusos. Inclusive, esse homem, hoje em dia, tem um mandato de prisão contra ele, né? Mas a polícia simplesmente não prende. E é uma coisa também a falarmos, porque muitas falam, se era tão ruim, por que não denunciou? Por que não fez isso? Porque, gente, o abuso não é só do abusador, é também da sociedade. Tipo, por mais que a gente apresente provas, por mais que a gente fale, somos sempre invalidadas, é sempre menor, né? É sempre, não é bem assim, ela é louca, ela aumenta, ela tá inventando, e assim vai. Então, ele está com esse mandato de prisão não pelas agressões físicas, porém, no processo, as agressões físicas fazem parte, tá? Lá. E graças a isso também o juiz determinou certas coisas a favor, enfim, de outra pessoa. Mas, então, para mim, isso foi muito marcante. Depois dessa relação, que eu busquei real ajuda, sabe? Quando eu consegui sair dela, que foi meio fugida, um dia que ele foi trabalhar, nós morávamos juntos. Ele foi trabalhar, eu peguei as minhas coisas e simplesmente saí de casa, né? E tive apoio de uma amiga, né? Fui pra casa dela, uma amiga que eu mal conhecia, na verdade, né? Mas que me acolheu. E voltei para o Rio Grande do Sul, passei um tempo, depois voltei para São Paulo. Mas, enfim,
E essa relação foi muito marcante na minha vida. E até hoje eu tenho certos gatilhos, né? Por causa dessa vivência. E foi muito difícil também o fato de que as pessoas ao redor sabiam do que estava acontecendo. Souberam do que aconteceu, não só comigo, mas com essas duas outras mulheres. E as pessoas simplesmente ignoraram. Aliás, elas só tomaram partido, elas só foram nos apoiaram quando isso veio à tona. Tipo, na internet, quando esse homem realmente caiu, né? Foi demitido. Quando não tinha mais como defender, né? Oi? Quando não tinha mais como Exato. defender ou como perguntar, será que é isso mesmo, né? Exato. Então, a gente sofre o abuso não só dentro da relação, mas nós somos excluídas também socialmente, depois de passar por algo traumático. E isso é muito complicado e precisamos falar mais sobre, entendeu? É muito doloroso tu passar por tudo isso e ainda ser julgada como uma mentirosa, como uma louca, como o que for, ser excluída socialmente. Isso é muito difícil. Então, basicamente, se inicia aí, né? Depois disso, eu tive outras relações que foram muito mais saudáveis, porque busquei ajuda e eu fiz um intensivão mesmo com psicólogos e assim vai. E aí, depois eu tive a relação que vocês viram lá no reality show, que me deu muitos gatilhos, porque certos padrões comportamentais me lembravam muito desse homem. Tá. E isso para mim foi assim, quando eu me vi numa situação que me recordava aquela relação passada, isso simplesmente me apavorou. E Tá. me congelou também, né? Porque eu não esperava passar por algo parecido, né? De novo. Para deixar claro que não fui agredida fisicamente no programa, tá? Mas outras coisas, padrões comportamentais, tá, gente? Ana, antes da gente chegar no programa, assim, que eu queria que a gente conversasse algumas coisas do programa, isso que você falou da descredibilização da mulher ser a louca, né? A violência, os abusos, eles vão continuar pós-abuso no meio social. E eu tava assistindo e eu tava me preparando para nossa conversa, né? Vendo algumas coisas suas na internet, vendo algumas entrevistas, até comentei com você inbox de algumas, né? Eu tava vendo algumas entrevistas e eu fiquei bem chocada com algumas falas de alguns entrevistadores, de algumas entrevistadoras mulheres, né? E tinha até assim vídeos analisando quem que mentiu, se foi você ou o cara. E eu não tô falando isso para você se sentir mal ou para as pessoas darem ibope para essas coisas muito sensacionalistas e que revitimizam mulheres. Eu tô falando isso para a gente entender o quanto que o problema é enraizado, né? Então, quando a mídia vira e fala assim, ah, mas tem dois lados da verdade, né? Existem dois lados da verdade. E eu penso, meu Deus, né? A gente tá falando do que a gente tá falando, né? Ou quando a mídia lida como se fosse errado você contar a sua história. A mídia parece que ela não entende que o homem que é violento, ou que manipula, ou que abusa, ele não é a referência ideal para falar do relacionamento, né? Então, essa mídia pós-reality, ela também faz parte dessa sociedade, né? E quando eu fui vendo as suas entrevistas, você, como sempre, né? Você é elegantérrima. Eu sei que por dentro, em alguns momentos, por dentro você deve estar sentindo várias emoções ruins, os gatilhos que você falou, mas você é elegantérrima. Então, assim, eu não tenho o que dizer sobre a sua elegância, só aprender, tá? Porque eu não sou elegante, não. Só que, assim, mesmo vendo você ser elegante, as perguntas, o jeito que as pessoas lidavam com a entrevista, essa mídia em cima do você pós, não tô falando todas, tá? Tiveram mídias excelentes e respeitosas, mas algumas eu ficava assim, meu Deus, as pessoas cobrando você a fazer uma live que você não queria e depois cobrando de novo. E eu fiquei, assim,
Entende o que eu tô falando? Do tipo, isso também é a mídia fazer isso, faz parte do problema. Aham. Exatamente. É por isso que eu digo que é um problema social, sabe? Todo. Nós sempre somos diminuídas. A nossa vivência e a nossa fala é sempre diminuída, é sempre colocada em questionamento, né? Então, em algumas entrevistas passadas, eu realmente me senti muito desconfortável e eu não sabia lidar direito, porque tem muitas coisas que eu não posso falar, Claro. mas que eu gostaria de falar, porque iria esclarecer vários atos meus, várias falas minhas, tudo mais, mas infelizmente eu não posso. Tiveram outras coisas gravadas também que facilitaria a minha vida, mas que não colocaram na edição. Então, é tipo assim, uma passação de pano, uma diminuição da nossa vivência, que é desesperador, sinceramente. Foi o que eu vivi ano passado, foi a foi como reviver o que eu passei lá no passado com aquele meu ex, sabe? Porque não foi só o abuso durante a relação, foi o pós. E isso eu digo também de colegas que participaram do programa comigo também, que sabiam de absolutamente tudo e que simplesmente fecharam os olhos e me ignoram e várias coisas. Isso é muito solitário e muito doloroso, sabe? Porque as pessoas sabem o que aconteceu, o que acontece. E mesmo assim, é conveniente colocar essa mulher, é fácil colocar essa mulher nesse lugar, né? De exclusão, de solidão, né? O que é muito frustrante para mim, porque esse experimento, a oportunidade de participar, só se dá a pouquíssimas pessoas no mundo. Então, são pouquíssimas pessoas no mundo que sabem exatamente o que acontece lá, que sabem o que é viver, que sabem o que é sentir, né? Participar de algo assim. Então, eu Uhum. fico, pô, tá, converso com a minha psicóloga, mas, poxa, eu queria ter amigas que participaram daquilo e que tivessem me apoiado, sabe? Tive ali algumas, claro, mas grande parte escolheram apoiar um homem, mesmo sabendo de tudo que aconteceu. Entende? Isso é muito doloroso para mim. Muito triste. Vamos começar a falar então desse começo, dessa paixão, no começo do experimento? Era um reality que você quis participar, né? Você descobriu que ia ter e falou, gente, olha eu aqui, né? E deu tudo certo, você conseguiu entrar, você entrou de peito aberto para viver tudo o que tinha para viver, certo? Uhum. Como que essa foi essa fase da paixão, desse começo? Então, eu pensava que eu realmente estava vivendo um encontro de almas. Eu realmente pensei que eu tinha recebido sinais de Deus, sabe? Que aquele era o momento que eu iria encontrar o amor da minha vida. E essa parte da paixão é maravilhosa, né? Tu fica nas nuvens. Tu pensar que tu encontrou alguém para construir, para viver o resto da vida contigo, para aumentar uma família, para, enfim, um parceiro. E essa fase de paixão é maravilhosa. E todo mundo que já se apaixonou sabe como é que é a sensação, né? E para mim, eu realmente acreditava que eu ia casar e era o amor da minha vida. E fazia tempo que eu não me relacionava com ninguém. Depois que eu me separei do pai da minha filha, eu não tive nada sério com outra pessoa, né? Eu sou muito Você foi o cuidadosa em primeiro, relação às relações por causa da minha filha. Então, foi o primeiro cara depois, então, que a Antonella nasceu. exatamente. Foi o primeiro cara que eu cogitei algo super a mais, né? Sim. Então,
E você acha que nesse começo, essa paixão, ela já tinha algum tipo de manipulação ali? Já tinha algum tipo de teatro ou alguma coisa nesse sentido? Dá para Sim, responder isso? Tá. sim, porque isso se comprovou na convivência e nas coisas que me foram faladas enquanto não tinha câmera, sabe? As mentiras, né, saindo do bueiro, né? Uhum. Já na lua de mel me foram esclarecidas certas coisas que não me foram ditas nas cabines e que com certeza, se tivessem sido me ditas, eu jamais teria continuado essa relação, né, com ele. E... Mas, enfim, eu me vi naquela situação de estar no reality show e completamente apaixonada. Aí eu vivi essa coisa do luto por alguém que nunca existiu. Por alguém que foi inventado, que me foi falado que era. E aí depois fui conhecer pessoalmente, fui escutar o que tinha para me dizer. E era outra coisa completamente diferente. Uhum. Nada condizia com a pessoa que estava lá nas cabines comigo. Então é Essa muito pessoa. frustrante lidar com um luto. Eu já tinha passado por luto de relações com pessoas, entendeu? Reais. Por alguém que nunca existiu. É um sentimento muito, muito louco, sabe? Muito, muito único. Então, porque tu não tem uma imagem do luto, né? É algo que fica ali pairando na tua cabeça. Tipo, estou sofrendo por algo que nunca existiu. Por alguém que nunca existiu. A Marília tem uma frase, não tem? Saudade do que eu inventei de você? Marília Exato. Mendonça? Um negócio assim. E eu fiquei pensando uma coisa agora que eu ainda não tinha pensado. Essa pessoa das cabines, né? Esse príncipe encantado, ele aparecia em alguns momentos em frente às câmeras? Pós-briga? E aí não dava uma sensação de que dava. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso. Aí você ficava com a sensação de que ele ia voltar a ser aquele príncipe, ou que dava pra ele mudar, ou que você não precisava, não podia desistir, porque olha ele deu play, né? Olha o príncipe de novo. Uhum. É isso. Que, E, tipo, chegou um momento também no programa, né? E eu passei muito pano lá dentro do programa, porque eu realmente queria que desse certo. E eu não trazia pra frente das câmeras o que estava acontecendo, sabe? Eu não falava o que estava acontecendo. E aí chegou um momento que, inclusive, a produção, porque eu entrei em colapso nervoso, sabe? E esse dia foi muito complicado. E a produção perguntou se eu queria sair. Só que aí eu optei por continuar no programa, porque se eu saísse naquele momento, eu teria sofrido tudo que eu sofri lá dentro na relação e sofreria ia ser massacrada aqui fora. Porque, tipo assim, que doida essa mulher deixar um príncipe encantado aqui, tipo, simplesmente não quero mais. Então, a partir daquele momento, eu tentei começar a trazer para frente das câmeras o que acontecia fora delas. Né? Algumas coisas eu consegui fazer de confessar e tudo mais, que inclusive nem foram para edição, mas foi isso. Tipo, mas quando, dava essa coisa de esperança, né? uhum. Porque, pô, como pode mudar tanto? Daí eu vivendo aquele luto, aquela confusão, tipo, a pessoa tá ali, a pessoa que me falou, tudo aquilo tá aqui na minha frente, mas é ilusão, é tipo, é uma mentira, algo inventado, ou essa pessoa é mesmo, ela pode mudar. Então é muito confuso, muito confuso. E isso, claro, se potencializa vivendo num reality show, né, gente? Onde ficamos lá confinados, enfim, não posso falar o tempo, eu acho, por causa do Tá, contrato. tá bom. Quando que você percebeu? Então, a gente tá lá na fase da paixão, príncipe encantado, a idealização que é vendida por ele, né? Quando que você percebeu, Ana, que tinha alguma coisa errada? Na lua Você de mel. pode contar algumas coisas que eu sei que você não pode contar tudo, tá? Mas o que que dá pra você contar
quando você percebeu que, peraí, o príncipe encantado, na verdade, como diz a Valesca Zanella, é um perebado? Na lua de mel, eu percebi que não era uma pessoa comprometida com a verdade e eu também não podia aceitar certas propostas que me foram feitas durante a lua de mel. Vamos pôr desse jeito, que eu não vou trazer aqui quais foram. Infelizmente, não vou, gente. E aí depois quando eu tive a certeza do que eu tava lá tonta, né? Parece que tu fica levando várias pancadas de todos os lados quando tu tá vivendo uma relação desse jeito. Tu fica meio zonza, sabe? Tu não Sim. entende direito o que tá acontecendo. Tu não consegue enxergar com clareza. Aí, quando foi a minha filha lá nos visitar, aquilo foi o ápice para mim, que foi definitivo que não teria qualquer tipo de relação, nem namorar, nem amizade, nem nada. Embora depois eu tenha tentado ter uma relação amigável mas não vale a pena. Tiveram, tiveram algumas tentativas suas, né, Ana, de falar no reality que ele era uma pessoa diferente por trás das câmeras e na frente das câmeras, né? Tiveram algumas coisas que ele até assumiu depois que ele falou, né? Algumas palavras agressivas mesmo. E essa confusão mental, é isso que você sentia, né? Uma confusão mental, assim, do que tá acontecendo e tal. Isso é muito, muito consequência desse tipo de relacionamento. Confusão mental é estratégia, né? Porque uma mulher que não tá confusa, ela não vai ficar, ela vai embora. São coisas que eu sei que se tivesse vivido aqui fora, eu teria na hora dito tchau, sabe? Não teria continuado. Mas, enfim, eu tava vivendo uma situação totalmente atípica, né, gente? Então. E essas coisas que aconteceram na frente da sua filha, da Antonella? O que? Tu tá me perguntando o que aconteceu? Não, o que não? Não precisa contar o que. Eu queria saber se ele fazia esse tipo de coisas também na frente dela, assim. Ou se quando ela tava junto, ele se comportava igual ele comportava na frente das câmeras. Então, eles tiveram pouco contato, né? Eu não permiti que tivessem muito contato. Teve aquele dia em que foi gravado, né? Que a gente filmou. E teve um outro dia que não estávamos filmando. Não tinha câmera alguma e tudo mais, que a Antonella foi e que foi quando aconteceu aquela grande briga que ele falou aquelas coisas, né? Tipo, a minha filha estava no mesmo ambiente, ela estava dormindo no sofá, nós estávamos próximos e aí, enfim, foi isso. Que foi no dia que a produção falou perguntou se eu queria abandonar o experimento. E aí eu tentei conversar com ele sobre, olha, não quero continuar, né? E aí fui xingada dos nomes que vocês já sabem. Então, depois desse episódio, eu decidi que a Antonella não iria mais lá. Porque eu e o pai da Antonella somos pessoas que prezamos muito pelo bem-estar da nossa filha, pela saúde psíquica dela, sabe? E foi uma escolha minha participar do programa e eu jamais iria colocar a minha filha em uma situação onde a colocasse em risco, né, psíquico ou outros riscos, né? Assim que eu percebi que a coisa poderia ficar muito feia em frente à minha filha, eu já cortei. Ela não foi mais. Então ele teve pouquíssimo contato, né, com ela. Eu vi algumas pessoas também, Ana, falando que o que tinha acontecido lá era por diferença de cultura, diferenças culturais. Não. Porque se fosse diferença cultural, não mudaria em frente da câmera e quando as câmeras estivessem fechadas, né? Desligadas. Então, porque se é cultural, a pessoa não percebe, né? A pessoa simplesmente age da forma que foi ensinada.
Claro. Agora, quando ela muda, indica que ela sabe que o que está fazendo está errado. Então, essa história de cultural é a maior balela da face da Terra. Sim. A gente tem. E é isso, é uma vontade de passar pano pros caras, sabe? Tipo, ai, o cara é muito infantil. Ai, não, é de uma cultura completamente diferente. É uma infantilização também do homem gringo, né? Que a gente faz aqui no Brasil. Como é que é o mesmo nome da psicóloga, gente? Que eu até fiz live com ela, agora me fugiu. Ela fala muito sobre isso, dessa infantilização com a Manu. Ela fala muito dessa infantilização com o gringo. Sabe? Tipo, ai, fala bobo, meio bobalhão. Ai, pronto, tadinho. Ele faz o que quer e tá tudo certo. Tá tudo certo. Ah, porque não entende direito a língua. Que não entende direito a cultura. Ó, gente, balela. Teve uma tentativa mesmo de passação de pano lá na hora que você se reúne, né? Porque aí passa aquela cena dele falando que mulher boa é aquela que é mãe pro marido, que assim, eu morri lentamente quando eu vi essa cena, tipo assim, um pedaço de mim morreu, de tão ruim que é aquilo. E teve uma tentativa do apresentador do programa de puxar para falar de que ele não entendeu as palavras. O apresentador do programa entregou de mão beijada para ele essa desculpa e ele compra essa desculpa e ele fala, sim, foi isso mesmo. Qualquer desculpa que entregassem para ele na hora, ele ia comprar para tentar se safar, né? E tipo, não. É Ele entende interessante português. que nomes pejorativos e ofensivos se saiba falar tão bem, né? E para conversar como um adulto, não se sabe daí as palavras direito, se entende errado. Ai, gente, isso realmente é algo que me cansa, sabe? Essa passação, porque me coloca num lugar quase de vilã depois de tudo. E é um absurdo. É um absurdo, principalmente por causa do meu jeito, né? Porque eu tenho esse jeito de falar que é direto, que é mais forte, que é de não aceitar quieta, nada. Então, tudo isso favorece para me colocar nesse lugar de invalidar a minha palavra, né? Tipo, ela não é estável, ela é problemática, né? E ela que não soube entender que ele não sabia falar direito as palavras. Mas ele não consegue muito disfarçar, eu acho que nesse último episódio ele se entrega muito, assim, ele fala que tem que cuidar que o pai dele ensina a cuidar da mulher como uma rosa, porque a mulher é um sexo mais delicado, né? Assim, ele fala algumas coisas que ele sai um pouco da manipulação, ele dá umas estouradas, então não dá muito para disfarçar, né? Eu achei que ele não conseguiu mais mentir tanto, sabe? Nesse último encontro, assim. Mas mesmo assim, horrível, né? Horrível ter essa sensação de que a gente que fica como a louca, de que a gente que tá errada e como se o mundo inteiro tivesse contra a gente, não é essa sensação? Assim, como se tivesse todo mundo contra a gente. Exatamente. É uma sensação muito ruim, de solidão mesmo, sabe? E, enfim, eu não tenho como mudar o mundo, né? É difícil. É muito difícil. Sinto muito. Mas você não tá sozinha, né? Você não tá sozinha, assim. Tipo, eu sei que a sensação de solidão é muito grande, mas você não tá sozinha, sabe? O que você passou foi um horror. E principalmente porque foi em frente às câmeras, assim. E dá essa sensação de solidão, mas tem muitas mulheres que acreditam em você, sabe? Que não duvidam da sua palavra, que acreditam em você, que te apoiam, que passam ou já passaram mesmo. Então, é só olhar ao redor que você vai encontrar essas mulheres. Elas estão Não, aí. eu tenho pessoas maravilhosas ao meu redor, maravilhosas. E isso é de uma importância sem tamanho, sem tamanho. É uma pena que muitas ignoram, né? Que muitas
não entendam sobre sororidade, sobre apoio feminino e sobre o fato de que hoje sou eu, amanhã provavelmente será você, porque é algo estrutural, social. Então, precisamos quebrar juntas. Se não quebrarmos juntas, a gente vai ficar aqui batalhando, batalhando e dificilmente sairemos do lugar, sabe? Tipo, são algumas... A gente precisa se unir mais. Precisa escutar a outra, precisa abraçar a outra, precisa apoiar a outra. Precisamos, gente. Por mais que não seja conveniente, porque socialmente não nos incentivam a fazer isso. Mas precisamos quebrar esse padrão. Acreditar, né, na palavra da mulher. Escutar, sabe? Apoiar. Qualquer coisa, gente. Escutem as mulheres. Escutem as suas amigas. Escutem as suas desconhecidas. Escutem. Abracem. Sabe? Você pode até não concordar com um posicionamento, com algo, mas escuta, sabe? Dá importância para essa mulher que está ali na vida tentando vencer e ser escutada e ser validada, entende? Essa é a importância da rede de apoio, né? É muito importante, muito importante. Eu, graças a Deus, tenho amigas fantásticas. Minha família é maravilhosa, sabe? A minha dificuldade é muito menor comparada à realidade de outras mulheres, né? Como é que você conseguiu dizer não lá no altar? Como é que é esse negócio aí desse não? Você tava lá linda, maravilhosa, tendo que maquiar, pôr vestido de noiva, mó gata, perfeita, casou com você mesma. Eu tenho uma dúvida. Fala. Na hora da gravação, que você abre a porta e sai, a porta fecha direitinho e seu vestido não fica agarrado. Entende? Alguém já te perguntou isso? Alguém já percebeu isso? Não, não me Eu sou muito perguntaram, mas detalhista. provavelmente era da produção. A produção, tipo, cuidou para que isso não acontecesse. Provavelmente isso aconteceu. Eu realmente não sei, porque eu não vi, né? Eu tava olhando reto, tipo, adiante. Mas, assim, Aquela provavelmente deve ter cena, sido a produção. aquela cena é muito forte. Olha, o dizer não. É interessante, né? Porque a gente já não estava se falando há alguns dias, né? Então, ambos sabiam que seria não, né? Das duas partes. Eu escrevi aquele discurso e quando eu estava me vestindo, me arrumando, né, para o meu não casamento, eu estava tão emocionada e eu estava tão feliz, porque eu estava vendo as pessoas que eu amo lá, a minha família. Quando eu entrei na igreja, assim, que eu vi amigos, familiares que vieram de longe, todos eles sabiam que seria um não, mas que quiseram ir lá para me apoiar. Eu estava sentindo uma felicidade tão grande, que eu só queria que aquilo acabasse logo e que a gente seguisse a vida. Eu estava disposta a não falar aquele discurso. A tipo dizer assim, ó, Chagan, deixa isso aí pra lá, vamos seguir. Só que ele foi muito arrogante logo que eu cheguei. Coisas que cortaram também, tá? Mas ele foi muito arrogante naquele momento, até na forma que ele estava me olhando, sabe? Muito intimidador. E foi o momento que eu resolvi intimidar. Tipo, tu quer me intimidar, agora tu vai ter que aguentar e vai ter que me olhar no olho e eu não vou sair daqui, sabe? E aí foi quando eu decidi que eu ia falar, né, o discurso que eu tinha escrito. Então, esse momento do não foi, na verdade, libertador. Uhum. Porque eu estava dizendo não para uma idealização que eu tive, para um sonho muito infantil e muito criado da indústria, né? Porque era meu sonho casar, enfim. E estava dizendo sim para mim. Então, foi um momento muito importante para a minha existência. Aquele não. Ele não foi doloroso, sabe? Ele foi libertador. Quando eu estava saindo da igreja, gente, eu queria gritar. A minha vontade era de sair gritando, tipo, liberdade, liberdade, sabe? Essa era a minha vontade. Porque eu fiquei lá um tempão confinada e eu queria abraçar as pessoas que eu amo, sabe? Eu estava livre.
Era essa a sensação. Então, o não foi difícil. Foi libertador. Mas você passou essa sensação, sabia? Isso que eu tô te perguntando, você saindo do vestido, a porta fechando e o vestido não agarrou, a porta não fechou em cima do seu vestido, você não ficou tipo assim, não consigo sair, sabe? Eu sei que não faz sentido o que eu tô falando, mas e aí você sai, aí fecha, e tipo, vai. Tipo, essa sensação que eu senti isso, assim, nossa, essa mulher tá ali, graças a Deus, sabe? Assim, tipo, não, graças a ela mesma, graças à informação que ela tem, e tipo. Dá uma sensação, eu acho que você passa isso para as mulheres. O que as Que bom, mulheres têm porque falado? que bom, porque foi isso que aconteceu, né? Aquela Sim. mas isso do vestido não pegar provavelmente foi obra da produção, né? Porque era de interesse deles que eu não me machucasse, né, gente? Durante as filmagens, se pegasse o vestido, mas eu realmente não vi. Gente, eu não. Naquele momento eu acho que eu não vi nada, eu não lembro quando eu tava saindo, eu não lembro das pessoas, eu lembro de olhar e de querer ir pra rua, de querer sentir o ar. Era isso que eu queria naquele momento. Depois abraçar as pessoas que eu amo, que estavam lá presentes, né? Você saiu e foi para onde? O que Fui você lá para faz? Você baixo. saiu Desci lá as para baixo, escadas. seu povo Aí, tava lá. aí eu fiquei que nem barata tonta, porque tinha acabado a filmagem e eu queria muito abraçar as pessoas e a produção vinha, tu tem que tirar o vestido, que isso e aquilo. E eu, não, quero abraçar, quero ver as pessoas, desesperada, sabe? Foi meio que isso. Daí depois a gente fez uma pequena filmagem lá, que é quando tá só eu, que tipo assim, ó, quem vem pra somar, só vira, né? E aí foi isso, assim, mas eu fiquei lá embaixo. Depois eu fui lá me trocar. Entendi. Tem gente que acha, é muito louco, né? Que tem gente que acha que esse programa não é de verdade, né? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, esse programa tá até de verdade demais, entendeu? É, Tipo, de ser um pouco. infelizmente. Ai, me perguntam, mas é verdade? Cara, infelizmente é verdade. Porque se fosse atuação, meu Deus, teria me poupado tanto dinheiro com terapia, teria me poupado tanto da minha saúde mental. Meu pai amado, como eu queria que tivesse sido de conta, sabe? Claro que, né? Não. Eu vivi de verdade, mas É. nem todo mundo Mas, viveu de verdade, gente. Como na vida, aqui fora, entende? Então, você mas é pra ser edificou, de verdade. você edificou a sua foqueira de plantão nesse momento. A gente, nenhuma novidade, né? Vai. É que nem aqui na vida, aqui fora. As pessoas, às vezes, criam certas imagens para ludibriar as pessoas, entende? Então, É isso mesmo. Sabe, a Nora Amor tem um Twitter que chama. Eu te sigo no Twitter, tá? Depois você vai me ver lá. Por que tu só me falou Chama. agora? A gente tem que seguir lá, eu também quero seguir. Não, minha filha, eu converso com você no Twitter, mas você não sabe que sou eu, porque é a Anne. É a Anne da Não Era Amor, não é a Polly. Ah, e eu sigo. Não, mas eu vou te dar um oi. Não, você não me segue, mas eu te sigo. Eu vejo Sigo. as coisas que você posta. E aí, na época que saiu o Casamento às Cegas, eu fui assistir tudo e tal. Eu fiz uma maratona e comentando com o time da Não Era Amor. O time da Não Era Amor, Ana, é a rede de apoio que a gente tem. Então a gente comenta, desabafa, se apoia, se ajuda. Porque trabalhar com violência sozinha é um tiro no pé, assim. Não dá, porque é muito pesado, né? Viver a violência é muito pesado, mas trabalhar com a violência também é muito pesado. A gente também pega os estigmas da vítima, a gente também é descredibilizada, a gente também passa algumas coisas, claro que não tão ruins quanto a vítima, né? E aí lá no Twitter, a frase era: que tanto de homem esquisito que esse Casamento às Cegas contratou e essa banda de mulher maravilhosa. Quantas mulheres maravilhosas, pelo amor de Deus, e tal e tal. Porque tiveram algumas coisas de machismo, manipulação e, né, abuso que ficaram mais explícitas, né? Tem um cara lá que, tipo assim, ele mandou o seu
Ah, O participante que a gente está falando te controlar ver o que essa mulher está fazendo e eu gostei que você logo respondeu. Então, tiveram coisas bem explícitas. Então, quem que quiser estudar o tema de relacionamento tem que assistir Casamento às Cegas, que tem o explícito, é sério, o explícito que tá assim, pá, o machismo, seu trabalho é ruim, você não pode sair com outras pessoas, mas eu posso, você tem que parar de fazer as coisas que eu não gosto, se controle e tal. E tem o Príncipe Encantado Sedutor. E, e ambos no final dá pra gente ver que perebados, como diz Valesca Zanello. E tem o. Então, assim, pra mim, você chama de experimento, o reality show é o experimento. Pra mim, é um experimento também. uhum. Mas pra estudar alguns comportamentos que a gente tem que ficar atenta. Uhum. Porque tem Exatamente. de tudo. Exatamente. Exatamente. E eu já até falei antes, né? Porque eu também fui criticada por algumas pessoas pelo meu posicionamento em não aceitar certas situações lá dentro, né? De falar. E eu acho isso muito legal, na verdade, porque se tem mulheres se incomodando com uma outra mulher exigindo respeito, é sinal de que ela enxerga lá alguma coisa da vida dela que está acontecendo errada, que ela não tem coragem de admitir naquele momento, mas que ali mais para frente, ela digerindo melhor, ela vai conseguir compreender. Eu fico feliz com o colocar as pessoas para pensar. Talvez no momento vejam, assim, quando eu exijo respeito, vejam como uma mal educada ou uma grosseria, né? Quando na verdade é exigência de mínimo, né? Mas só o fato de cutucar já é alguma coisa, sabe? Já é alguma coisa. Mas olha pra você ver isso que você tá falando. Isso que você tá falando é uma coisa muito importante pra gente pensar. Porque você é assertiva, firme, forte e fala. Se um homem fala ou faz isso tudo que você faz, ele é apenas um líder assertivo, Exato. inteligente, esperto, jogador. A mulher não. A mulher ela é rude, grossa, histérica, louca, fala demais, picuinha. Então, isso também faz parte do problema, né? O homem pode, o homem ele é vangloriado por fazer o que a gente faz, e quando a gente faz, a gente é acusada de várias coisas. Não, e tem situações que eu sou grossa mesmo, que eu sou ríspida, porque eu não tenho que ficar gastando a minha boa educação com quem me invade, com quem se nega a respeitar o meu espaço, a mim como ser humano, né? Então, Sim, eu faço questão, às vezes, de ser rude com quem pisa no meu calo, sabe? Principalmente homem, sabe? Com quem invade o meu espaço. E isso é horrível, né, para a sociedade. Uma mulher que é tão grosseira quanto um homem, né? Porque eles falam, muitos falam em bom tom e com um tom muito ameno, coisas ofensivas. Aí quando a mulher pega e se levanta e diz: olha aqui, não aceito isso, retire o que disse para mim. Ah, ela é simplesmente grossa. Pois serei grossa, então. Serei grossa, serei rude com quem não me respeitar. colocando limites, né? Exato. Por que que eu vou ser educada com quem não é educado comigo? Com quem me ofende? Com quem diminui a minha existência? Não faz o menor sentido de eu ter jeitinho para falar. Me nego a ter jeitinho para falar com quem se nega a respeitar o meu espaço. Sim, certíssimo, certíssimo. Como que foi o seu processo de recuperação? Primeiro assim, quais foram os danos que você considera para sua identidade, autonomia e autoestima? Pensando que que deu você reviveu alguns traumas, né, do outro relacionamento. Quais você acha que foram os danos principais e como que foi assim, seu processo de recuperação? Foi um processo doloroso, exaustivo e ainda é, né? Porque ainda isso faz um ano.
eu ainda lido com coisas, né? Ainda não consegui me desvincular completamente, né, dessa experiência da minha vida. Até pelo comportamento das pessoas ao redor, né? Que como tiveram comigo. Então, eu ainda tô digerindo. O pós foi muito difícil para mim. Muito difícil. Tive depressão fortíssima, fortíssima. Acabei o ano passado completamente exausta e sem motivação, me sentindo horrível. Minha autoestima foi parar lá embaixo, sinceramente. E são coisas que as pessoas não fazem a menor ideia, né? Porque o Instagram, ele mostra uma imagem, né? A gente mostra a imagem que gostaria que as pessoas tivessem da gente. E ter uma imagem completamente sincera também me prejudica no meu trabalho. Então, eu tento manter um equilíbrio, assim, de falar sinceramente, de forma sincera com as pessoas, mas não extrapolar, né? Aqui nas redes sociais. E então foi um ano muito difícil para mim, de depressão fortíssima mesmo, e eu acabei o ano completamente destruída emocionalmente, assim. Aí eu fui para isso fazendo terapia, né, me cuidando mesmo assim, né, querendo sair desse lugar, né, que é muito importante a gente fazer terapia, né, gente. E aí fui pro Rio Grande do Sul, onde os meus pais, minha irmã, minhas avós moram, né? Me desvinculei de tudo, sabe? Me afastei de várias pessoas, me afastei das coisas do programa, foquei no amor da minha família, no carinho que estava recebendo deles, no apoio. E a partir daí eu comecei a melhorar, sabe? Fui melhorando, melhorando e cá estou. Cada dia melhor. Mas não vou negar que não tenham momentos muito difíceis por causa dessa experiência. O que você tem para falar para a gente assim sobre rede de apoio? Qual que é a sua... De apoio? É. De apoio. Eu queria poder dar um abraço em todas as mulheres que estão aqui e também que não estão aqui, né? Eu queria dizer que eu acredito em vocês, tá? Eu acredito. E não desistam de vocês. Por favor, sabe? Não desistam. Essa sociedade tá errada. A gente merece ser feliz. Eles não podem vencer. Então, se ergam, se queiram bem. Vão procurar ajuda, sim. Vão procurar psicólogo, sim. Vão procurar por psiquiatra, sim. Vão cuidar de vocês, entende? Quando eu falo de autocuidado, eu não tô falando de maquiagem, gente. Eu tô falando de cuidar do teu interior, entendeu? Da tua paz. Então, não desistam de vocês. Não mesmo. Eles não merecem essa vitória. Eu pedi para você falar de rede de apoio. Aí você falou de apoio, mas acabou de dar uma aula do que a rede de apoio tem que fazer. Desculpa, talvez eu tenha entendido errado. Não, eu tô gripada, então eu tô meio que falando pra dentro, né? Mas você acabou de dar uma aula do que a rede de apoio tem que fazer. Então, muito melhor do que se eu tivesse perguntado de rede de apoio. Se apeguem às pessoas que amam vocês, entende? Não importa se for uma pessoa, não importa. Tem gente que ama vocês e que quer realmente o bem de vocês. Se apeguem a essas pessoas. E se vocês se verem rodeados de pessoas que não acrescentam, que não dão uma energia positiva para você, que não te colocam lá em cima, não tenha medo de excluir todo mundo e recomeçar, entende? Não deixem minarem a energia de vocês, a psique de vocês, sabe? Se queiram bem, se abracem, se amem, procurem por esse amor. Muito bom, maravilhoso, até arrepiei. Ana, aqui é o espaço para você. A gente acredita em você, a gente te valida, a gente quer te ouvir. Então eu queria te perguntar se há algo a mais alguma coisa que você gostaria de usar esse espaço para esclarecer.
Ah, gente, acredito que eu tenha esclarecido tudo. Tô aqui. Podem, se quiserem me mandar mensagens, sintam-se à vontade. Eu, às vezes, não consigo ver todas as mensagens, mas saibam que eu tô mandando para todas uma energia boa e eu espero que todas fiquem bem. Tamo junto. Vamos abrir uns minutinhos para pergunta, ver o que, que o povo quer perguntar, o que, que o povo quer saber. Bora. Tinha duas perguntas hoje mais cedo. Lá no que eu abri a caixinha, você deve ter visto lá, né? Eu abri a caixinha da Nora Amor. E aí tinham duas perguntas que eu achei interessante, caso você queira responder. A primeira é se você. Eu já sei a resposta, mas a primeira é se você se arrepende de ter entrado no reality. Não, sabe? Uhum. Não, porque apesar da dor, apesar de como se concluiu o experimento, eu gosto da Ana que estou me tornando. E a Ana que estou me tornando é graças a todas as experiências que eu tive no passado. Então, isso foi muito importante para o meu crescimento pessoal. Então, não me arrependo. Uhum. A outra pergunta, eu acho que você já meio que respondeu ao longo da live, mas talvez, não sei se você vai querer responder, mas se você acha que teve negligência da produção ou da Netflix em relação ao que você passou, Não, não não? acho que seja culpa deles e tudo mais. Eles têm que ficar, tipo, fora, né? A experiência era nossa, dos participantes ali. Eles não têm culpa de absolutamente nada, não. Não sei se você tá vendo aí um monte de mensagem. Amo essa mulher, tô com vontade de colocá-la numa caixinha. Você é maravilhosa. Aqui. Um monte de coração. O que que é isso? Me É um ensina, me fala. coraçãozinho, ó. É um coraçãozinho aqui, ó. É um coraçãozinho isso aqui, Maravilhosa. ó. É o formato de um Eu tô muito coraçãozinho. por fora das Na coisas. verdade, isso aqui é um coração. A minha irmã tinha me explicado. Isso aqui é um coração. Hum. Eu achava que era só essa partezinha, mas não. Isso aqui é para representar um coração. Tô aprendendo muitas coisas com você hoje. É que isso é muito jovem, entendeu? Tipo, já não é mais Ah, da minha geração. Porém, eu achei tão bonitinho todo mundo fazendo. Aí eu perguntei pra minha irmã. Porque eu pensava que era só isso aqui, o coraçãozinho. Aí ela me explicou, a minha irmã é mais nova, né? Aí ela me explicou. Gente, não me julguem. A tiazinha fazendo coraçãozinho. não é muito da minha época, não. Deixa eu ver aqui, então, as perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se você quiser dar uma olhada aí também nas perguntas. Ah, tá aqui no feed? Não tá em Ó, caixinha de perguntas? pode olhar nos dois se você quiser. Tem uma Ah, eu não pergunta sabia. aqui. Tem uma pergunta aqui. Como que você teve forças para sair desse relacionamento? Cara, minha filha, principalmente. Minha filha. Ela, por ela, qualquer coisa na vida, sabe? Então, se oferece qualquer tipo de desconforto a ela, qualquer tipo de risco a ela, eu tô fora. Tem uma outra aqui. Muito linda sua resposta. Tem uma outra aqui. Peraí que eu sou meio ruim de tecnologia. Peraí que eu tô tentando aqui. Tamo junto! Eu sou meio devagar. Aqui, como diferenciar se o homem é mimado, imaturo ou se realmente é um relacionamento abusivo? Gente, não interessa se é mimado ou não. Se te fere, se te traz desconforto, já é considerado, né? Isso, claro, mantendo um bom senso de conversa. Se a pessoa se nega a te escutar, a validar os teus sentimentos, é abusivo. E aí não interessa se é mimado ou não. Aliás, eu acho que todos os homens são mimados, na verdade, se não por suas famílias, pela sociedade. Porque qualquer ato deles é facilmente perdoado, né? Perdoável. Então, qualquer ato vai lá e, ai, tadinho, ele é homem, ai, pobrezinho. Então, todos são. Perfeito. Agora, e isso, para deixar claro, né? Todos os homens são machistas.
E eu não culpo eles por serem machistas, porque isso é algo social. Eu culpo e fico muito revoltada com um homem acomodado, que se nega a sair desse lugar de conforto, né, onde favorece o conforto dele, para criar uma sociedade mais justa, né, mais correta. Tipo, então, para deixar isso claro. Né? Boa, boa. Tem mais algumas perguntas aqui. Várias amigas minhas e amigos meus no WhatsApp falando que você é crush deles. Oh. Então, só pra você saber que, né, você tá aí cotadíssima no mercado. Você querendo ou não um relacionamento, tem vários crushes disponíveis. Oi, Se você gente. quiser. Olha, eu disse lá, Se quiser, eu agora mais do faço. que nunca, né? Agora que já se passou um tempo, estou aberta aí às possibilidades. Tá? Se quiser, rola um Tinder Poliabreu, Tinder não era amor aqui, ó. Gente, vamos conversar. Só se for legal, tá? Só chega se for legal. Não, Porque se não pelo for amor legal, de Deus. olha, pelo amor de Deus. Minha filha, vai passar pelo crivo, Poliabreu não era amor. Qual a chance? Pela Ó, porta glória do Senhor. minha irmã mandou falar que está com você, que você é maravilhosa. Tem uma pergunta aqui, ó. Ana, participaria de outro reality? Sim, acho que sim. Acho que sim. Ah, já participei do pior. O que são os outros? Pera, Ai, tem uns que eu participaria, né? Nem todos, né, gente? Pelo amor da glória. você já foi convidada para vários, né? Já foi no passado. Já fui convidada para alguns. Mas eu quis o casamento às cegas. Quando eu assisti o americano, eu disse que se viesse para o Brasil, eu ia participar. Pra tu ter noção, assim, né? Eu queria muito. Queria muito. Tem uma pergunta, Ana, sobre esperança. Você citou rapidamente e eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, porque esperança de que o cara vai mudar pode ser um dos efeitos psicológicos do abuso, né? Porque tem isso, o cara sempre promete que vai mudar depois, ou aparece aquele príncipe encantado do começo, é uma manipulação, e a mulher fica ali. Tem mulheres que ficam 20 anos com a esperança de que o cara vai mudar, que ele vai voltar a ser o que ele era, ou que ele vai se transformar no que ela imaginou. O que você pode contar assim pra gente desse sentimento, desse efeito psicológico? Gente, o que eu posso dizer sobre isso? Façam terapia, pelo amor de Deus. Façam terapia. Isso vai facilitar a vida de vocês, pelo amor. Sabe? Vai deixar mais claro para vocês o que vocês querem da vida de vocês, sabe? De vocês como indivíduo e tudo mais, dos limites que vocês têm, né? Da sua psique, do seu corpo, enfim. Eu não tenho. E agarrar na mão. O que eu tenho que falar sobre... Ajuda a gente. O que eu tenho para falar sobre isso é, ele não vai mudar. Só isso que eu tenho para falar. E aí, se alguém tá discordando de mim, meninas, mandem aí nos comentários, sim ou não. Ele muda ou não muda? Vamos supor, Polly, você tá errada. Mandem nos comentários para nós, muda ou não muda? Aí que tá. Vai daquilo que eu tinha falado antes, que todos são mimados e machistas, porém tem os que estão aqui para evoluir, né? E tem os que estão aqui só para curtir a vida e se aproveitar das situações. Então... Mandei, vamos fazer um IBGE, Poli IBGE. Ó, a Mari Nunes, que você conversou com... A Mari Nunes, minha sócia, que você conheceu ela, falou que você pode ir lá para Londres e ficar na casa dela, que ela vai te levar para passear. Eu quero, gente! O povo tá aqui falando que quer um Tinder não era amor. Olha, eu tô empreendendo na live. A minha amiga Lívia Cristina falou que tá na fila desse Tinder Poli com a Ana. Eu acabei de... A Lívia Cristina é maravilhosa. E é isso. Então, assim, deixa eu ver se tem mais pergunta. Sucesso, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta aqui que eu queria que a gente acolhesse, porque eu achei uma pergunta sensível. Por que nós sentimos tão burras, mesmo sabendo que a culpa não é nossa? Então, eu tive uma conversa esses dias com duas amigas. E uma delas estava falando sobre uma situação de que, tipo assim,
de achar o padrão que eu não enxerguei e tudo mais. E até isso da gente tentar encontrar o padrão, né, desses caras, a gente acaba se culpando por entrar nessas relações, né? E isso é porque é nos ensinado lá desde cedo, desde recém-nascidas, que tudo é culpa nossa. Ai, um abuso sexual, ai, o que estava vestindo, né? Ai, uma agressão física. Ah, mas o que você fez para deixar ele nervoso? Né? Então, tudo isso acaba atribuindo para que a gente se sinta nesse lugar assim de como se fôssemos burras, né? Como se... Enfim, é muito difícil ir contra a corrente. Porque é a mídia, são todos os lugares falando que a gente tem que se adequar à masculinidade, né? Aos homens. Então, é difícil, eu compreendo esse pensamento, porque eu também me sinto assim, muitas vezes, sabe? É algo que eu trabalho diariamente. E é difícil ir contra a corrente. E você não acha que tem alguma coisa também a ver com a gente acreditar que tem um perfil de vítima, né? Que nós, por exemplo, que eu que sou psicóloga, feminista e inteligente, não posso ser vítima. Que você, que é mãe, já passou por isso, feminista, inteligente, não pode ser vítima. E aí, quando a gente acha que tem um perfil de vítima, a gente coloca a culpa na mulher, né? Não na causa do abuso, né? Não no patriarcado ou nos abusadores, assim. Não existe perfil de vítima. As pesquisas mostram que não existe perfil de vítima. Mulher com ou sem autoestima, com ou sem dinheiro, branca, preta, indígena, com deficiência, com filho, sem filho. Não existe perfil de vítima. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil a gente se reconhecer como vítima, porque dói, né, Ana? Dói a gente falar, eu fui vítima. Só que a gente só consegue sair desse papel de vítima e recuperar e se empoderar quando a gente se percebe enquanto vítima de um abuso, de uma violência. Senão a gente não sai. Porque a gente não tá vendo o que tá acontecendo, a gente não tá percebendo o que tá acontecendo. Então, se você precisar de ajuda, a moça que perguntou, manda um inbox pra gente que a gente tá à disposição. Só pedido, ó, só o convite. Minha prima te convidou pra ir pra Boston, tá assim, só convite. Agora acabou a live, porque agora é só convite pra você viajar ou pra você ter crush. Tipo eu assim. quero viajar e dependendo do crush, é nóis. Ai, meu Deus. Muito bom. Ó, essa diferença entre os homens e mulheres do programa é só uma amostrinha da realidade. Aqui o pessoal tá respondendo se muda, se não muda. E eu tô lá atrás ainda. Deixa eu... É muito comentário, eu não tô conseguindo. Miami, ih, minha filha, você tem casa no mundo inteiro, tá? Se quiser pegar Antonella nas férias, fazer uma volta ao mundo, é isso você que vai eu ter quero pra minha vida, meu povo. É isso que eu nasci pra fazer. Eu quero viajar, quero conhecer o mundo, quero conhecer tudo dessa vida. Me leva! Bom, eu acho que vamos então chegando ao fim. Antes de te agradecer, eu queria agradecer todo mundo que participou da Semana Impulso. É uma semana muito intensa, de muita emoção, que a gente trabalha por quase 2 meses para colocá-la para rodar. E queria agradecer todo o time da Não Era Amor. Sem o time, nada disso seria possível. É um time maravilhoso, perfeito, sem defeitos. E queria te falar, Ana, que eu sei que você passou por uma coisa que é o terror de todas nós mulheres. E você passou por isso de uma forma pública, né? Mas eu quero que você saiba que a sensação que eu tive quando te vi foi de elegância, não foi de rudez. E eu entendo que você estava desmoronando por dentro, mas fazendo de tudo para se manter firme e para ser forte. Por você, pela sua filha, mas também por outras mulheres, né? E que você tentou se controlar para não se demonstrar louca e histérica nas câmeras e que isso deve ter sido muito difícil. Mas queria te falar que o resultado disso, de você ter conseguido se manter na linha, foi muitas mulheres se identificarem com a sua história. Foi uma Ana forte que a gente viu. Então você é um exemplo de força pra gente, de sensibilidade, de inteligência. Não só de beleza, que tá muito óbvio, né? Mas de principalmente coragem. Porque por mais que você estivesse desmoronando por dentro, você teve coragem de ir até o fim para contar a sua verdade. Eu queria te falar que a gente acredita na sua verdade.
E também queria te falar que eu sei que você fez isso pela sua filha e você cortou a transmissão geracional, né? Você mostrou para sua filha, mesmo ela sendo pitica, que ela não precisa ficar num relacionamento assim, né? E isso não tem nada mais bonito do que isso, porque você está fazendo parte do que a gente está deixando para uma nova geração, né? A gente sabe que filhas de mulheres, filhas de relacionamentos abusivos ficam mais em abuso. Então, quando você sai, quando você tem essa coragem, mesmo com o seu mundo desmoronando, mesmo sentindo solidão, mesmo publicamente, mesmo não podendo contar um monte de coisa que eu sei que você não pode contar, você mostra para as meninas que estão vindo e para nós mulheres que a gente não precisa aguentar desrespeito, a gente não precisa aguentar abuso e que é possível a gente tirar lá de dentro assim uma coragem para sair e seguir em frente. Você fez isso tudo de forma pública, assim. Então, eu só tenho elogios a você, eu só posso te agradecer, só posso dizer que eu quero ser sua amiga e que você não tá sozinha. Não tá sozinha mesmo, assim. Hoje a gente bateu quase 300 pessoas, um monte de mulher aí te elogiando. E eu tenho certeza que Antonella tem muito orgulho e vai ter muito mais orgulho da mãe quando um dia ela entender isso tudo, né? Essa pataquada toda que você passou. E é um serviço que você faz para sua filha, mas é um serviço social, público que você fez para todas nós mulheres e para a próxima geração. Eu acredito muito nisso. Quem me acompanha sabe, eu não falo nada por falar, eu não sou uma pessoa política, devia ser um pouco mais, mas eu não sou. Eu tô te falando do fundo do meu coração, assim, a admiração e a coragem, a elegância que você teve me deu um quentinho no coração, porque trabalhar com isso é muito difícil. Então, quando eu vejo uma mulher como você, que conseguiu sair disso daquela forma, publicamente, me dá uma esperança que nós também estamos no caminho certo. Ai, muito obrigada pelas palavras, mesmo de verdade. Acho que vocês nem imaginam o quanto isso é importante para mim, assim, o quanto isso me dá um alívio assim no coração, sabe, de receber esse apoio. Então, eu fico emocionada. Deixa eu me controlar, não quero chorar. Não precisa, tá? Mas muito obrigada mesmo. Eu realmente luto todo santo dia para proteger a minha filha de absolutamente tudo, para ela ter uma realidade muito diferente da que eu tive, né, na minha vida, para ela ser uma mulher muito independente financeiramente, emocionalmente, né? Espero que essa geração venha melhor, melhor, mais, enfim, mais donas de si, né? É o que eu quero para minha filha e para todas as crianças e mulheres que estão aí. E foi uma honra participar aqui dessa live. Muito obrigada pela oportunidade de fala, muito obrigada a todos vocês, todas e todos que estão aqui acompanhando, que estão interagindo conosco, que estão escutando e aprendendo, nos ensinando também, porque isso aqui é uma troca. Então, muito obrigada por estarem aqui e fiquem com a deusa. Adorei. E procurem sempre por esse amor que vocês merecem, que é o amor que vocês devem ter com vocês mesmos, tá? Se deem a oportunidade de encontrar felicidade e plenitude. Batalhem por isso. Todas são merecedoras disso. Por mais que digam que não. Por mais que tenham feito a gente acreditar que não. Somos sim merecedoras. E vamos lutar por isso, pelo nosso espaço. Estamos juntas.